Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos contar uma história muito interessante que tem a ver com o perdão. Particularmente é uma história que me marcou muito e que me comoveu muito a primeira vez que eu ouvi. E para contar essa história, eu trouxe ela, a portadora da história, né? A dona, obviamente, Ângela Machado. Tudo bem, Ângela? Seja muito bem-vinda ao podcast. Boa noite, tudo bem? Ângela, pra gente começar, diz pra gente quem é a Ângela hoje. Ângela hoje é empreendedora, profissional da beleza, há uns 17 anos para mais, 14 anos aqui em Cascavel. E no total vai dar aí uns 19 para 20 anos no ramo da beleza. Esposa, mãe, tenho 2 pequenos em casa. E Que mais, Ângela? estamos aí, né? Sou catequista, eu gostaria de lembrar, porque meus aluninhos, eles querem assistir, né? Ai, que bonitinho! Quantos alunos você tem na catequese? Tenho 10, eu tinha 10? 14, Aham. daí foram mudando, né? Muda de cidade, muda de igreja, Aham. e eles pediram para lembrar deles. Um abração Ai, para eles. que bonitinho. Sim. Então, vamos começar pela sua história, que o Isso. pessoal tá ansioso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua história, onde a gente chegou o perdão na sua vida. Sim. Eu, quando muito criança, estava indo de 3 para 4 anos, eu perdi meu pai de uma forma muito trágica na época, né? Minha mãe estava esperando meu pai em casa e o meu pai não chegou, né? E isso já fazem 37 anos para 38 anos atrás. Então eu tinha 3 para 4 anos, tinha um irmão de 2, um com 4 e o outro com 6 anos. Era assim, 2 anos de diferença. Você era a mais velha dos irmãos. Não, tem o mais velho. Tem um mais né? velho ainda. Tem o mais velho. Tem 2 mais velhos. 2 mais velhos. Um tinha 6, o outro tinha 8, eu 3 para fazer 4 anos e o outro 2 anos. Ele foi atropelado, sabe, na cidadezinha lá onde a gente morava, e não prestaram socorro para ele. Quem atropelou, meses depois apareceu, porque antigamente não tinha internet, né, era só jornal, e ficou sabendo que ele tinha deixado uma família, né, com filhos pequenos, e esse senhor trabalhava numa empresa, uma caçamba, e ele não prestou socorro, dizendo que não percebeu, né, o atropelamento. E o meu pai ficou muito tempo, foi próximo a uma ponte, então ele caiu lá para baixo, então não ficou nada em cima da ponte, né? Não tinha como ver que tinha acontecido um acidente. E um rapaz voltando aqui de Cascavel, por incrível que pareça, ele estava na época no exército, e eles pegavam carona, né, até a altura, assim, ele estava próximo da casa dele, mas estava indo a pé. E ele escutou ele pedindo socorro, sabe? Aí chamaram, na época, a ambulância e tal, tentaram reanimar, mas como ele ficou muito tempo, ele teve traumatismo craniano, teve umas fraturas, né, acabou não sobrevivendo. E minha mãe, né, na época as mulheres eram donas de casa, a maioria não trabalhava fora, e minha mãe não conseguiu lidar, né, com a situação. Foi bem traumático para ela, com 4 filhos pequenos, né, na época. E, enfim, ela não suportou, na época não tinha tratamento, atendimento assim para as pessoas, né, com uma situação assim. Ela não tem família até hoje. A gente não encontrou ninguém da família dela, sabe? A gente até tentou achar, assim, na internet, uns anos atrás, mas não conseguimos nada, assim. Então, ela também não tinha família. Ela não teve o suporte e acabou colocando a gente no orfanato, sabe? Na época, né? Os 4 irmãos. Os 3, ela ficou com um só. Com o mais velho, ela ficou. Os outros 3 menores, ela colocou, né? Ela ficou com o mais velho. Mas foi bem complicado tudo que a gente viveu lá, né? Eu imagino, vocês perderam um pai num acidente de uma hora para outra e ainda foram abandonados de certa forma pela mãe, né? Sim. Né, ela isso. colocou vocês no orfanato pensando que era o melhor para vocês naquele momento, né? Sim. E Mas vocês? o melhor não importa
a situação que você esteja, né? O melhor é a família mesmo. A família unido, né? Mas ela não teve esse suporte, ela não teve essa estrutura para poder manter a família, sabe? Então, assim, o orfanato foi bem difícil de conviver, sabe? Porque ao contrário, assim, do que as pessoas veem, o orfanato, ele não é as Chiquititas da vida, né? Ele tem uma realidade bem diferente do que aparece na TV. Isso. Eu até uns anos atrás, eu conseguia falar, assim, abertamente. Hoje em dia eu fechei um pouco mais... Por isso também, sabe? A maioria acha, as Chiquititas, não é isso e tal, que eles passaram. Nós passamos muita coisa, né? Teve muitas sequelas, assim, de tudo isso que a gente viveu lá, eu sabe? imagino que além da perda, da quebra da família, vocês foram pro orfanato, também não era aquele ambiente propício para se criar uma criança. Não que não tenha orfanatos que sejam... Né? Vai ter lugares que sejam apropriados, que tenham acompanhamento, acolhimento, mais atenção para as crianças. Né? Mas naquela época já era complicado, né? Não tinha tanto suporte psicológico que nem tem hoje. Então, assim, pode ser que existam, devem existir, a gente quer acreditar que existam orfanatos aí que sejam de qualidade, que realmente faça o acompanhamento e o acolhimento dessas crianças, né? Isso. Mas não foi o teu caso. Não foi o nosso caso. Até então eu tava me questionando, sabe? Porque eu não encontrei mais ninguém de lá, né? O orfanato, eu até quero voltar, mas pelo que eu fiquei sabendo, não existe mais. Assim, o orfanato em si, né? Sim. Não sei se sobrou a estrutura dele lá e tal, mas eu sei onde que é, eu quero voltar lá. Sim, compreendo. Pra poder relembrar, né? E assim, com que idade você saiu de lá? Com 12 anos. Com 12 anos. E você saiu já trabalhando ou não? Como é que foi? Sim, não, a minha mãe, ela tem um problema com alcoolismo. Já na época, quando ela colocou a gente no orfanato, ela já começou com a bebida e, enfim. Eu consegui, uns anos atrás, tentar ajudar ela com tratamento, com médicos, com profissionais, né? Mas é comprovado que se a pessoa não quer, ela não... É que também foi... O tratamento não surge efeito. Foi uma situação bem complicada, né? Provavelmente sua mãe deve ter tido alguma depressão, o choque foi muito grande com a perda do seu pai, ela teve que abrir mão dos filhos, que também não é uma decisão fácil, né? Não deve ter sido fácil. Sim. E foi um trauma atrás do outro e muito grande, né? Para ela conseguir se reerguer e se reestruturar, né? Sim. E aí, como é que foi? Depois de sair do orfanato, o que aconteceu? Então, eu fui trabalhar, fui até morar com ela uns dias, não deu certo, porque na época ela já estava casada novamente, não deu muito certo. Aí eu fui trabalhar de empregada doméstica. Antigamente eu morava na casa, né, das pessoas. Fui morar, até próximo lá da região lá. E essa pessoa que me ajudou e me orientou assim o básico para como, né, seguir uma vida correta. Então eu agradeço muito ela, gostaria de mandar um beijo para ela, a Inês, lá de Novo Sarandi. Ela também vai assistir, ela é maravilhosa. Eu devo muito a ela, sabe? Aprendi muita coisa com ela. A ser a pessoa que eu sou hoje ajudou muito, né? As instruções dela. Porque da parte da minha mãe, como eu falei, ela não teve estrutura assim, é que sabe? você teve que se virar sozinha, né? Isso, e aí ficou complicado. A vida toda, né? Então, o emocional, o apoio, assim, o acolhimento, a gente não teve pessoal dela, sabe? Então, foi assim, foram pessoas que foram acontecendo nas nossas vidas. E Deus foi muito maravilhoso, que Ele colocou a Inês na sua vida, né? Sim. E assim como ela, colocou outras pessoas que também te orientaram em muitos pontos, né? Sim. No orfanato, teve coisas boas, tanto que eu cheguei a sobreviver, né? Meus irmãos sobreviveram, então já é de se agradecer. Se agradecer. E uma das coisas é a religião. Lá eles eram evangélicos e então teve essa formação também com a igreja, né? Com Deus. Então isso que ajudou muito, porque falar para você, tinha tudo para dar errado, sabe? Tinha muita coisa para dar errado, mas com Deus lá no coração,
né? Batendo ali as teclas, colocando as pessoas certas, né? Tudo foi se encaminhando. Isso é importante. Por isso que a gente sempre diz aqui, que você estender uma mão, orientar e uma história, ela pode mudar a vida de uma pessoa, né? Sim. Assim como a Inês foi o primeiro passo para mudar a sua vida. Foi Né? muito importante. E como é que foi essa questão do perdão para você? Porque foi bem complicado, né? Você sentia muita raiva, provavelmente. Sim, sim. Tive problemas comigo mesmo, mas sem entender na juventude que era a falta do perdão, era a raiva por tudo que eu passei. Eu colocava toda a culpa nela, na situação, nas pessoas que eu convivi. E é normal, né? Você, na juventude, colocar a maior parte a culpa nos outros, né? Mesmo porque nós éramos crianças, né? Então não tinha muito tempo e até o momento de sair de lá não tinha como se defender, né? Não tem como uma criança, né, se defender contra um adulto, né? Então eu vivi na juventude esse problema do perdão, sabe? E isso me custou muita coisa. Me custou assim, a saúde, sabe? Você não sabe o porquê aquilo tudo tá te afetando. Porque a falta de perdão, ela te traz doenças até corporais, sabe? Você, além do psicológico, né? A saúde física também sofre por isso. Até você entender que você tem que voltar lá atrás e trabalhar o perdão, porque o perdão é fácil de falar, mas ele é difícil de cumprir, de realizar no seu coração. É muito difícil. Isso é verdade. Não é de uma hora para outra, não é num certo momento, é bem complicado. Você tem que ir trabalhando o perdão para ele ser total, para você poder realmente entender o que é o perdão, né? E o que foi o perdão para você? Para mim, o perdão foi uma libertação, sabe? Foi bem antes de eu ter os filhos, porque assim, eu ter a minha filha, ela tem 9 anos, um beijo para ela, para a Manuele e para o Caio. E há 10 anos atrás, mais anos que isso, uns 15 anos, eu achei que tinha perdoado com Deus, com a minha igreja, com psicólogos e tal. Eu achei que tinha perdoado ela. E 10 anos atrás eu descobri que ainda não. Aí foi muito impactante. Eu não conseguia engravidar. Eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio muito forte em mim que não permitia. Eu mesmo bloqueei o meu próprio corpo. E eu não achava que isso era possível. Porque eu não tinha entendimento, né? Aí eu tive que voltar atrás de novo, ir lá, pedir perdão. Eu pedi perdão para ela. Mas eu gostaria que ela pedisse para mim, né? Não deu muito certo. Ela não entendeu. Enfim, ela como mãe, com certeza, né? Ela deve ter pensado, nossa, o que ela tá falando? Mas aí que eu consegui perdoá-la realmente. E depois consegui engravidar e ter a minha filha. É que o perdão, ele não é esquecer. Ele é ressignificar. É você entender que aquela pessoa fez o possível com as informações que ela tinha naquele momento. De repente, na cabeça da sua mãe, a melhor alternativa para vocês sobreviverem era colocar vocês no orfanato. Sim. Foi a melhor alternativa para vocês? Não. Mas a melhor que ela encontrou naquele momento, com insegurança, sem apoio, sem uma rede de apoio, sem estrutura, era essa. Então, na cabeça dela, isso possibilitou que os filhos tivessem um teto e comida. Isso, foi. Né? Sim. E aí, quando você conseguiu ressignificar e entender, como é que foi? Então, foi isso que você falou. Eu achava que o perdão, eu iria esquecer. Eu iria, não, perdoei ela, legal. No meu entendimento, o perdão se esquecia. Entendeu? Mas quando eu estava ali naquela correria, trabalhando, tentando a minha vida ali e tal, quando batia de frente com o perdão, eu achava que eu iria esquecer. Mas não se esquece. Não. Só se reinventa como viver com aquilo, né? Então foi aonde que eu realmente descobri que eu estava batendo na tecla errada e eu achava que iria apagar. E não, é o meu passado, é a nossa história, é a minha mãe, eu tenho que respeitar.
Honrar e entender. Honrar e entender. O passado a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar o nosso futuro através do nosso presente. Isso. Gente, eu acho fantástica uma frase que eu gosto que diz assim, perdoar, eu posso até te perdoar, mas eu não tenho Alzheimer. Né? Isso, e isso o aí. Perdão, isso. ele é nosso. Você chegou a dizer pra tua mãe que você perdoava ela? Cheguei, 10 anos atrás. E como é que foi isso? Para ela foi muito impactante, foi muito chocante para ela, sim, não foi assim, na hora não foi muito legal a cena, assim, sabe? Para ela impactou muito, né? Mas ela não acredita nesse perdão. Eu acho que ela se culpa muito, né? Pelo que a gente passou lá, ela não tomou aquilo para ela mesma, porque ela não acreditou, sabe? Porque é que ela não conseguiu. É uma coisa que as mães carregam muito. Você é mãe, você sabe. Sim. Às vezes você se sente tão culpada por ter errado com o teu filho que você não consegue se perdoar. Isso. Né? Então provavelmente aconteceu mais ou menos isso com ela. Ela se sente tão culpada por ter deixado vocês no orfanato que ela não consegue entender que você perdoou ela por isso. Sim. Que eu consegui. E você, como é que foi? Pra você, como é que foi, assim, conseguir realmente ressignificar essa história e perdoar ela? De primeiro, assim, de momento, eu tirei toneladas do meu corpo, eu tirei um peso enorme, enorme do coração. Parece que abriu uma janela, assim, na minha frente, tão grande, que eu falei, nossa, eu não imaginava que eu carregava isso comigo. E eu não quis isso mais para mim, sabe? Mas abriu assim um corredor, falou, já deu, sabe? Você cresceu e já deu. Tem que seguir em frente, é a tua história, sabe? E não tem. E eu vou falar para você, só voltando no assunto, e eu vou falar para você. Teve uma vez que eu tive vontade de voltar no passado. Quando você é jovem, você acha que é possível. Entendeu? Eu tive essa vontade. E não é possível. Não é. Entendeu? Eu teria escrito e teria feito coisas diferentes. Mas eu descobri que muitas pessoas têm essa vontade e que não era só eu. E eu achava que era só eu que queria. Mas de repente, se você tivesse feito uma escolha diferente, você não teria a família que você tem hoje. É verdade. Né? Isso, foi tudo se encaminhando. Mas assim, eu para mim e para minha família, para as pessoas que eu tenho bastante amigas, eu falo, foi a mão de Deus que foi me guiando. E eu agradeço que foi ela, porque, né, oportunidades que ele me deu de recuperar tudo que eu perdi e é incrível, assim, sabe? Eu sou muito grata por ter me tornado a pessoa que eu sou hoje, sabe? E assim, eu digo que quando você consegue realmente perdoar, que nem foi o seu caso, você perdoou ao ponto de que você conseguiu depois engravidar, né? Depois do seu perdão. Porque você não conseguia engravidar. Não. E aí quando você foi ver, entender, realmente era a tua mente que estava ainda naquele ciclo sem fim que a gente fica remoendo quando a gente não perdoa. Isso. Né? Então, o perdão foi uma libertação tão grande para você que hoje você construiu uma família linda. Sim, né? Fui agraciada com a família linda. E eu não imaginava que o pensamento, o perdão era tão forte na vida de uma pessoa que ela bloqueia um útero, né? Bloqueia muita Pode bloquear, coisa. Eu não imaginava que era tanto. E eu tive especialistas que eu pude contar na época que eu quis engravidar, que ele falou, não, tem alguma coisa, se tiver alguma coisa com o seu psicológico, trata também junto, porque é muito legal tratar os dois, o corpo e o psicológico. Foi aonde que, daí, no caso, eu descobri que ainda não tinha perdoado, né? Não foi assim... Não, pra mim tava tudo resolvido, eu tinha perdoado, eu tava tranquilo. E não. Já até tinha uma certa convivência. Sim, já tinha. E tenho a convivência com ela, né? Eu tento ser a melhor filha que ela pode ter, sabe? Eu tento. No começo foi bem difícil, mas eu tento todos os dias ser a melhor filha possível para ela. Você tá honrando a tua mãe, Isso, de certa forma, né? Que nem diz um mandamento. Isso. Né? É muito bonito isso. E assim, você
conseguiu ressignificar a tua história de Sim. não ter uma família para hoje ter uma família. Como que é isso? Para mim, hoje, eu vejo como uma realização e o que Deus queria para mim. Porque eu acho que ninguém vem aqui em vão, sabe? Eu acho que ninguém vive em vão. Você tem que ter um propósito. Muitas pessoas creem em Deus, têm outras crenças, eu respeito todas. A minha é Deus, em primeiro lugar. Mas eu vejo hoje que era para ser assim. Eu tive que passar tudo que eu passei para hoje valorizar, amar e respeitar a minha família, amar os meus filhos de verdade. Eu vejo que a minha história ajudou muito para isso. E hoje você consegue identificar esse amor? Consigo, Você consigo, consegue aceitar o amor da sua família? consigo. É isso que é o mais importante. Tudo isso porque você conseguiu ressignificar a sua história e perdoar o seu Isso. passado. É. Porque É. provavelmente se eu não tivesse feito, eu não teria a família que eu tenho. Eu teria. Porque o bloqueio era muito grande, né? No emocional e no físico era muito grande. Eu não imaginava o quanto. Então, assim, eu vejo que a base da vida é a família. Deus em primeiro lugar, mas claro, a família é a base. Entendeu? Uma árvore precisa de raiz, senão ela não se mantém. Uma casa precisa da estrutura, né? Precisa, porque senão ela não se mantém. Então, a família é a base de qualquer ser humano. É Qualquer verdade. ser humano precisa. Para mim faltou muito. Muito para os meus irmãos também. Mas nós conseguimos sobreviver, sabe? Eu falo para, até falo com meu irmão mais jovem, eu falo para ele, nós somos um milagre da vida, sabe? Foi Deus que encaminhou a gente, porque teve momentos que a gente ficou, Deus dará, como tem o ditado, né? Eu imagino. E hoje, assim, existe muita expectativa em cima de muitas coisas, né? Sim. Tanto que a gente diz assim que nem tudo é uma história de princesas que existe, nem tudo é conto de fadas, nem tudo é como a Sim. gente vê nos filmes e séries. Tem muita coisa ruim que acontece, tem muita coisa que dá errado no meio do caminho. O importante é isso, a gente compreender as nossas expectativas, entender que as pessoas não são responsáveis pelas nossas expectativas, Sim. certo? Tipo, eu vejo muito isso. Às vezes os filhos, eles têm uma expectativa tão grande em cima do pai e da mãe, que Sim. quando a gente faz qualquer coisinha que para eles cai, é como se acabasse o mundo. É. E não é culpa do pai e da mãe. Eles fazem Sim. aquilo que eles podem, dentro do que eles podem, né? É. Que foi o que aconteceu com você, infelizmente. A Sim. vida levou seu pai, sua mãe não se viu em saída. Garanto que não foi fácil, tanto que ela ainda Tem o problema dela, né? tem a culpa ainda em função disso. Mas você está mostrando para sua mãe e para os seus irmãos e para todos que estão nos assistindo que sim, que perdoar é possível. Bateu no peito e disse: essa história é minha, eu vivi, faz parte de mim, não posso mudar, é a minha vida daqui para frente. E ponto final. Sim. Construiu uma família muito bonita, né? E hoje Obrigada. vive plena. É uma vida saudável, uma vida que muitas famílias têm também, né? Não é todas as famílias que estão passando por problemas. Claro que existe, a gente tem uma noção, mas assim, eu vejo que, e incentivo os meus aluninhos da catequese, sempre, em primeiro lugar, a família, o respeito com os pais, com a mãe, total, assim, porque eles têm uma base. Eu lembro eles agradeceram hoje pela cama, o tênisinho limpo, são coisas simples que eu gostaria de ter e eu não tive, sabe? Eu gostaria de ter a comida na mesa, não importasse a comida que fosse. E não, a partir do momento que eu tive que lutar pela vida, eu tinha que colocar a comida, senão não ia ter. Então é muito forte. É uma situação complicada para uma criança Sim, enfrentar nós tudo fomos isso. muito jovens para enfrentar a vida. E na época até podia, né? Hoje já seria outra história. Mas também na época não tinha ainda o conselho, né? O conselho foi se formando de uns anos para cá, né? O conselho tutelar, enfim. Vamos lembrar que antes, quando a gente era
há 30 anos atrás, não existia tanta coisa, tanta medida de proteção, não existia tanto auxílio do governo, não existia tantas possibilidades, né? Não, não tinha. Então era mais complicado um pouco. Sim. Uhum. E assim, hoje, você tem algum desejo ainda em relação à vida, alguma expectativa? O que você gostaria hoje de realizar? Olha, o que eu mais quero, assim, eu quero é só o básico, para você ter uma ideia. Claro que a gente tem uns sonhos grandes, eu conto, e as pessoas riem muito, né? Os sonhos são seus. São grandes, né? Mas um deles, o principal é o básico, assim, sabe? Cada conquista dos meus filhos, para mim, é tudo, sabe? Hoje, meu filho chegou com o recorte dos 3 porquinhos, né? E o lobo, para mim, aquilo é muito importante. Cada detalhe, a foto, os desenhos deles na geladeira, sabe? Meia para lavar, o calçado para lavar, para mim tudo é importante. Você entende? Para mim, hoje, o principal é acompanhar eles, não formar assim, dizer assim, eu quero que ele seja isso, aquilo. Não, eu quero viver cada etapa, sabe? Você quer ver eles bem, eles Isso, ver crescendo, eles desenvolvendo bem. e Tendo formando a minha base, e falar tendo assim, a família deles. isso, quando eles puderem contar, eles vão ter alguém ali, luto por isso, tanto que luto até pela minha saúde, para ele poder chegar bem e poder dar um apoio para eles, sabe? Dar uma instrução ali, um caminho para eles. Que bonito isso. Isso é muito, Sim. muito importante. Sim. Você luta pela sua família, você ainda quer ser exemplo para os seus filhos. Eu acho que isso é fantástico. Fantástico. Ângela, assim, pra gente finalizar, deixe um recado pro pessoal que tá ouvindo sobre perdão, sobre o que você aprendeu com a sua vida, assim, para que eles possam também, para que você seja Inês na vida de alguém. Sim, é isso aí. Eu queria passar isso para vocês, que há um tempo atrás, não muito tempo, eu não conseguia falar sobre a minha história sem chorar. E até agora não lacrimejei. Então, tem o lado profissional, tem o lado emocional com Deus. E dizer a todos que a família, para vocês, desde a mais simples, tem muitas pessoas que acham que a pessoa tem que estar bem financeiramente para ser uma boa mãe, ser um bom pai, e não é isso que as crianças esperam. As crianças querem apoio, carinho, uma brincadeira, eles querem um arrozinho, um feijão, eles querem um carinho, não se preocupem tanto com o futuro deles e vivam o hoje, que é o mais importante. Cuidar das crianças e formar com muito amor e carinho e respeito, o amor com Deus e com eles mesmos próprios, isso é a base de tudo. Muito bonito isso, gente. Obrigada. Lembrando que a Ângela só conseguiu realizar o sonho da família dela depois que ela conseguiu perdoar. Isso, né? O perdão é tudo, o perdão é muito importante. E eu volto a dizer, perdoar não é ter Alzheimer, perdoar é você ressignificar, Isso. E entender e seguir em frente. Isso. Gente, se vocês gostaram do vídeo, se vocês ficaram aqui até o final, curta, compartilha, deixa um comentário. Se você tem uma história que possa inspirar alguém, seja essa inspiração. Vocês viram que algumas coisas simples que ela recebeu orientações ao longo da vida dela, coisas pequenas, já ajudou ela a mudar a vida dela, mudar a perspectiva dela. Isso pode ser vocês também. De repente, alguém tem alguma história que possa impactar alguém. Venha, vamos contar essa história aqui. Toda história merece ser ouvida, toda história merece ser contada. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho da sua história. Isso. Vamos contar, vamos assumir a nossa história, que nem a Ângela fez, bater no peito, dizer eu passei por isso e agora eu ressignifiquei, agora eu formei o que eu precisava formar, e eu tô mostrando que o exemplo que eu tive foi o exemplo ruim. Agora eu tô fazendo o contrário, que é a coisa certa, a coisa boa, e tá dando certo. Sim, né? Isso aí, isso é o principal. O objetivo meu de vida é esse aí, sabe? Ser o oposto do que eu recebi. Eu sou diferente, eu sou eu e quem ficou lá atrás é aqueles que ficaram. E tá tudo certo. E tá tudo certo, tenho o maior respeito pela história de cada um, de cada vida. E é legal compartilhar e poder aprender um pouquinho com a história e poder
e bora pra frente. Bora pra frente que atrás vem gente. Não Isso. esqueçam, se inscreva no canal, curta e compartilhe, deixe os comentários, ajuda o canal a crescer.